pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de escatologia. Hoje a gente vai avançar na nossa apostila lá no capítulo 3 e o tema é a morte, o estado intermediário e a ressurreição dos mortos. É um capítulo bem extenso e nós vamos trabalhar ele em duas etapas, em duas aulas. A gente começa hoje falando sobre a morte em si. A morte é um tema que todo ser humano ele tem medo de falar, medo de conversar, tem um receio de conversar sobre a morte. Alguns não conseguem nem falar sobre isso, que já dá uma palpitação, já dá um medo, já dá um desespero. Mas a palavra de Deus diz para nós, como está aí na sua apostila, lá em Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Existem muitas pessoas que fogem do assunto morte, mas é uma única certeza que a gente tem, não é verdade? De que nós um dia vamos nos deparar com a morte. Então é como o material diz para nós, embora seja uma questão não muito simpática, é sem dúvida um assunto de extrema importância para nós seres humanos. É por isso que a gente vai estudar aqui sobre a doutrina da morte e os aspectos relacionados ao ser humano, principalmente para nós, acerca da nossa salvação. E aí, lá no item 2, avançando sobre a natureza da morte, ele vai trazer aqui uma definição sobre a medicina, mas no segundo campo ele vai nos incentivar a lembrar das nossas aulas de teologia sistemática, né? Uma das matérias extensas aí também da grade do ITQ, falando sobre alguns pontos principais acerca do nós como homens e principalmente acerca da morte. Então ele vai dizer aqui, a morte é o campo de estudo da teologia sistemática denominado tanatologia. Você aprendeu muito bem isso lá na aula de teologia sistemática. E aí a Bíblia vai trazer para nós como uma experiência do dormir, o desfazer da casa terrestre, do tabernáculo, da nossa morada, ou seja, deixar este tabernáculo, é Deus pedindo a nossa alma, como está lá em Lucas 12:20, seguir o caminho por onde não se tornará, lá em João também, capítulo 16, versículo 22. Então, a morte, na verdade, o que o material aqui vai nos incentivar a entender e a compreender, é que para muitos, ele até adianta lá na frente, né? Para a morte, para alguns é desesperador, é o fim de tudo, mas não para nós cristãos. Eu já adianto aqui, eu acho que uma das frases mais importantes que eu achei aqui nesse nosso material é que a morte para o cristão não é um castigo, não é um juízo de Deus, mas a morte é uma promoção para nós, para a gente estar mais pertinho ainda de Deus, infelizmente por consequência lá do pecado original. A morte é o primeiro efeito externo ou manifestação visível do pecado. E olha o que o material diz que é importante na página 67, se você puder grifar este parágrafo aí, eu acho que é um dos parágrafos importantes aqui dessa introdução. Ele diz assim, e será o último resultado do pecado do qual seremos salvos. E olha o que diz Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E 1 Coríntios 15:26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso aqui é importantíssimo a gente ter gravado na nossa mente quando a gente vai falar sobre a morte. Ou seja, a morte ela foi o primeiro efeito externo do pecado do homem na humanidade e também foi algo visível por causa do pecado, e esse também vai ser a última coisa a ser vencida. A gente cantava, ó morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus já conquistou. E a Bíblia vai dizer que tragada foi a morte pela vida de Cristo. E nos fins dos tempos, que nós vamos acompanhar na apostila, Deus também vai julgar e aniquilar a morte, porque é o que está escrito em 1 Coríntios 15:26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, entenda, é um assunto tão importante, mas que não precisa gerar medo ou desespero no seu coração. Se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, porque verei Jesus na glória. Amém? Essa tem que ser a minha convicção e a sua convicção. Gente, o material avança e ele vai falar sobre os tipos de morte. Por consequência do pecado, a humanidade teve que enfrentar a morte física. É o que diz 2 Samuel 14:14. Porque certamente morreremos e seremos como as águas derramadas que não se juntam mais.
Infelizmente, por causa do pecado original de Adão e Eva, se instalou a morte física. E o homem natural, ele tem medo dessa morte física porque ele não sabe aquilo que lhe aguarda depois. É um futuro incerto, é um futuro desconhecido e ninguém pode prever ou adiar o dia da sua morte. Somente Deus. Deus sabe o momento certo de recolher cada um de nós. O problema é que nós, como seres humanos, nós relutamos em ceder para a vida e para a morte. Nós relutamos em entregar para Deus um ente querido. Nós relutamos em acreditar que nós vamos ter que enfrentar a morte. Então, a morte física é o primeiro tipo de morte que a gente consegue descrever aqui. Em segundo lugar, é a morte espiritual, ou seja, a separação do espírito humano de Deus. E aí tem algumas referências bíblicas aí que é importante você fazer a leitura. Por causa da desobediência de Adão e Eva, além da morte física, porque não era a programação dos céus, isso veio como consequência do pecado, também existe essa separação espiritual de Deus. É por isso que a palavra vai dizer aqui, a apostila, toda a raça humana sofreu com a morte espiritual, ou seja, todos, sem exceção, estão separados da comunhão e da presença de Deus. Adão, ele não teve uma morte física instantânea, Adão ainda viveu muitos anos. Por isso que a primeira morte que Adão enfrentou foi a morte espiritual. Ele deixou de ter convívio, Adão deixou de ter contato com o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Muito sério isso, né? Muito sério e muito triste ao mesmo tempo, nós sabermos que Adão perdeu a sua chance de passar a eternidade ao lado do Criador. Aí eu gostaria que você avançasse comigo, lá na página 69, tem um quadrinho laranja aí na parte de baixo, que ele vai trazer uma diferenciação. Olha só, é importante você observar este quadro aí. Ele vai falar sobre a morte física e a morte espiritual. A distinção, a diferença entre essas duas mortes. A morte física, ele vai dizer que é a separação material do corpo. Ou seja, o nosso corpo vai morrer. Esse corpo aqui vai deixar de existir. E a morte espiritual é a separação do espírito humano. Existem muitas pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. É o caso de Adão no início. Adão, ele estava vivo fisicamente. Deus o colocou para fora do jardim, mas ele estava morto espiritualmente. A Bíblia vai trazer um comparativo como o sono. Mas entenda, nós vamos ver aqui mais para frente que esse sono não é um sono que nós estamos acostumados a dormir, e uma inércia, sem fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário. As duas mortes a gente encontra referências sobre a questão do sono, né? É uma inércia, mas não no seu sentido de dormir e nunca mais acordar. Nós vamos entender e vamos caminhar ali. Na questão da morte física, ele vai trazer aí para nós, olha só. Embora o homem anterior, que é a alma e o espírito, o homem interior, que é a alma e o espírito, continuem vivendo, o corpo está inerte. E aí vai ter algumas referências bíblicas, que mais para frente a gente vai voltar a falar exatamente sobre esse assunto. E aí tem a morte espiritual, ele vai dizer, olha, embora o corpo esteja vivo, é aquilo que eu disse para você, a pessoa está espiritualmente morta em seus delitos e pecados. Então, o sono, essa morte, quando ela acontece fisicamente, é o que nós sabemos, o que nós convivemos, o que nós vivemos diariamente, ou seja, a alma e o espírito, ele deixa de existir atuantes dentro de um corpo. E o corpo está morto, está inerte. Agora, existem pessoas que estão vivas fisicamente, mas elas estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Qual é a causa disso? É o pecado. Você vai perceber que em ambas as mortes ou os tipos de morte, a consequência disso é o pecado, a causa é o pecado. O pecado foi a causa da morte espiritual imediata de Adão e da morte física entrando na humanidade. E nós temos, por causa desse pecado, a consequência das duas mortes até hoje.
E aí, virando a página, para a página 70, ele vai falar sobre o remédio. O remédio para essas duas mortes, para que haja vida, é Jesus Cristo. Agora, é claro, pastor, se eu tiver Jesus, eu não vou morrer fisicamente? Vai morrer fisicamente. Mas nós não morreremos sem esperança de a vida continuar a eternidade ao lado do Pai. Jesus é o remédio. E qual é o remédio para essa morte? Aqui é como ele vai dizer, Jesus Cristo através da ressurreição do último dia, aonde todos nós vamos ter a vida eterna, vamos viver ao lado de Cristo Jesus. E aí eu convido você a abrir a Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ver o versículo 39 ao 40, depois o versículo 44. Acompanhe aí comigo. João, capítulo 6, versículo 39 ao 40, depois o 44. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para nós, E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então a morte não é o fim na vida do cristão. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, aí vai lá para o versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se eu tenho Jesus, a morte não é o meu fim. A morte é o início de uma nova caminhada espiritual e eterna com Jesus. E aí, a morte espiritual, quando é que o homem, espiritualmente falando, ele vai reviver, porque aqui ele está morto nos seus delitos, lembre-se, nos seus delitos e nos seus pecados. Quando é que eu vou reviver? Através do novo nascimento, quando eu me torno uma nova criatura, quando eu desço as águas do batismo. Tranquilo até aqui? A gente vai falar um pouco mais sobre a morte mais para frente, isso vai fundamentar ainda mais isso, tá? E aí, lá na página 70, ele vai falar sobre a morte eterna. E ele começa dizendo, também chamada de castigo eterno, ou a segunda morte. A primeira morte é a morte física, aonde cristão ou não cristão vai passar pela morte física. Agora, a morte eterna é a união desses dois. Eu vou morrer eternamente se quando o meu corpo físico enfrentar a morte nesse mundo e eu unido a isso estiver morto espiritualmente. Aí é uma morte eterna, eternamente longe de Deus. Consegue entender? A morte eterna é quando chegar a minha hora fisicamente em que o meu corpo vai deixar de ter vida aqui nessa terra e eu também me encontrar morto espiritualmente. Aí eu vou vivenciar a morte eterna. O cristão é diferente, irmão. Porque o cristão ele vai passar pela morte física, mas quando chegar a morte física, se eu estiver vivo espiritualmente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu não vou enfrentar a morte eterna, mas eu vou passar a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Isso me dá uma emoção, isso me dá um gás para eu continuar cuidando da minha salvação, a minha vida em santidade, já que é inevitável nós enfrentarmos a morte física por causa da consequência do pecado de Adão. Eu vou continuar buscando a minha vida eterna, a minha vida espiritual, para que quando enfim chegar a morte, em que a hora eu vou enfrentá-la, eu vou ter a convicção, como Paulo disse, a morte vai ser um lucro, vai ser um passo para a vida eterna, um passo para eu viver ao ladinho de Cristo Jesus. Então isso é a morte eterna. Lá no último parágrafo que ele vai dizer aqui para nós, podemos entender então que a morte eterna é um prolongamento da morte espiritual e não uma destruição ou interrupção da existência. A Bíblia descreve essa experiência como terrível num lugar de horror e sofrimento eterno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. A única forma de se livrar da segunda morte é aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, tendo seu espírito regenerado pelo novo nascimento no sangue de Jesus. E isso precisa ser feito antes da morte física, pois depois disso,
não será mais possível. Amém, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Eu acho que Deus está falando com você aí também, né? É hora da gente cuidar da nossa salvação, porque isso é inevitável, enfrentarmos a morte. Nós vamos enfrentar. Agora que eu percebi que tá ao contrário aí, eu vou tentar consertar no vídeo, tá bom? Que tá o inverso, porque eu estou usando a câmera virada para cá. Depois a gente vai tentar consertar. Na outra página, ele vai trazer sobre a morte do ponto de vista do Antigo Testamento. É muito bacana você dar uma leitura nisso aí, não vou me deter nisso por causa do nosso assunto extenso. Lá na página 72 ele vai falar sobre a relação da morte com o pecado, né? E lá do texto de Gênesis, são 3 textos importantes em que eu quero me deter neles. Gênesis 2,17 diz: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comerás, certamente morrerás. E essa morte aqui é a morte física e a morte espiritual. A Eva comeu, Adão comeu, e o homem vai enfrentar a morte a partir de então. Aí o Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, é a consequência deles se alimentarem lá. Por isso a relação da morte com o pecado. A morte é consequência do pecado. Se o homem não tivesse pecado no jardim, a morte não existiria. E aí eu penso, como é que estaria essa humanidade hoje, com milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões de pessoas aqui, se um dia o homem não tivesse pecado? Já parou para pensar nisso? Mas é uma curiosidade extra que a gente nunca vai ter resposta, né? Romanos 5,15 vai dizer: porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então ele vai falar que da mesma forma que o pecado trouxe a morte, Jesus Cristo veio, morreu, venceu a morte para nos dar a garantia da vida. Por mais que com o pecado nós ficamos num estado de morte espiritualmente, separados de Deus, Cristo veio a esse mundo para reatar a vida. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém volta para a presença do Pai, se não for por intermédio de Cristo Jesus. E aí, gente, lá na página 73 tem algo importantíssimo que eu quero que você acompanhe comigo. Ele vai falar algo muito importante que você tem que ter isso como mente, na sua mente, melhor dizendo. A morte não é punição para o cristão. A morte não é um castigo divino para o cristão. Ele vai dizer aqui, em Romanos 8,1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tenha em mente, a morte na vida do cristão não é condenação. Se você pensava isso até agora, é uma hora de você quebrar esse paradigma, essa forma de pensar das Escrituras Sagradas. A morte não é uma condenação. A morte, ela nos aproxima ainda mais de Deus. Aí tem uma citação de Gruden que diz assim, embora a morte não nos venha como penalidade pelos nossos pecados individuais, porque isso foi pago na cruz do Calvário, ela vem como resultado de vivermos num mundo pecaminoso. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: eu nasci em pecado, eu fui gerado em pecado. Ou seja, não é que eu especificamente sou pecador, mas o mundo está decaído no pecado, o mundo jaz no maligno. Cristo perdoou os meus pecados, por isso eu tenho a vida espiritual para ter uma vida eterna. Mas consequência do pecado da humanidade, a humanidade tem que enfrentar a morte. E aí ele continua dizendo aqui, ligados à experiência da morte estão outros resultados da queda, que prejudicam o nosso corpo físico e assinalam a presença da morte no mundo. Tanto cristão como não cristão experimentam envelhecimento, doenças, nós passamos por prejuízos, por desastres naturais como enchentes, tempestades violentas e terremotos. Embora Deus, preste atenção nisso, embora Deus muitas vezes responda às orações para libertar cristãos, e eu acho interessante o parênteses que ele coloca aqui, gente, porque Deus também responde a oração de pessoas que não são cristãs. De alguns desses efeitos da queda, por certo tempo, os cristãos acabam experimentando todas essas coisas em alguma medida. Nós também ficamos doentes, nós também morremos, nós também enfrentamos todos os desastres naturais, porque nós estamos vivendo num mundo mau.
num mundo que cedeu ao pecado. Consegue compreender isso? Não é porque eu sou cristão que eu estou imune a passar por isso. Principalmente quando nós aceitamos a Cristo, às vezes vem aquela mentalidade, agora eu estou imune dos problemas. Não, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que o sol vem para o justo e para o injusto. Lembra-se da parábola da casa na rocha ou da casa na areia? Eles enfrentam as mesmas tempestades. Veio a chuva, subiram os rios, o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, mas a casa que estava na areia, que representa os que não têm a sua vida com Cristo, ela desaba. Mas a mesma tempestade vem para aqueles que têm a casa na rocha, aqueles que estão com Cristo Jesus. E esta casa, ela não desaba, ela permanece firme. Então, cristão ou não cristão, vai enfrentar todas as tormentas deste mundo, mas não como punição. E aí ele dá ênfase, que o nosso último inimigo, que é a morte, ainda não foi destruída, mas vai ser, como nós falamos ali anteriormente. Por que eu preciso acreditar nisso? Porque essa é a veracidade da palavra de Deus, gente. A morte não é o nosso fim. A morte é a nossa promoção. A morte é uma glorificação nossa. O nosso corpo vai ser diferente, vai ser um corpo glorificado. E nós vamos passar a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Que gostoso isso, né? Tudo isso é fé. Por isso, se você virar a página aí, você vai encontrar no penúltimo parágrafo dizendo assim, a fé em Cristo, ela modifica o nosso modo de pensar e agir em todos os sentidos. E não é diferente quanto à morte, pois ela não nos rouba nada pelo qual tenhamos vivido e ardentemente desejado. Antes nos assegura que teremos coisas melhores, bênçãos maiores, uma pátria celestial preparada especialmente para nós. Aleluia por isso! É o começo de uma nova caminhada ao ladinho de Cristo Jesus, ao vivo e a cores. É aquilo que tanta gente anseia aqui nesse mundo, é estar ao lado de Cristo. Agora é claro que ninguém quer sair desse mundo. A gente reluta contra isso, a gente até brinca que a gente passa a senha para outras pessoas. Inclusive eu estou passando a minha para vocês. Se vocês quiserem, é só erguer a mão e falar, Senhor, eu pego a frente do pastor Orlando, sem problema nenhum. A gente brinca, a gente reluta, mas a morte é a alegria do cristão. É a gente estar liberto desse mundo pecaminoso, desse mundo de risco, desse mundo mau, desse mundo podre, e a gente passar a nossa eternidade ao lado de Cristo Jesus. Aqui está o texto que eu me adiantei e citei para vocês, de Filipenses 1:23. Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Paulo está dizendo, eu vivo com Cristo, por Cristo e para Cristo. E o dia que a minha vida findar aqui, não é uma condenação, para mim não é um castigo, porque eu não estou morto espiritualmente, eu estou vivinho da Silva. E aí para mim se torna uma grande promoção para eu estar eternamente ao lado de Cristo Jesus. Aleluia por isso. Glória a Deus, por isso que eu amo ministrar sobre essa matéria. Olha só o que vai dizer a outra página, a página de número 75. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isso mostra que o Senhor está atento aos seus e cuida da nossa vida, mas também das circunstâncias da nossa morte. Não está dizendo que Jesus está vibrando para você morrer, não é isso. Mas ele está dizendo que quando um santo morre, isso para os olhos de Deus é precioso. Os céus festejam, não quer dizer que o céu está torcendo para você morrer. Eu já vi gente ministrando o contrário, dizendo, o céu está esperando você morrer. Não, existe um plano nos céus a nosso respeito, que nós não sabemos. Nós vamos conhecendo isso na nossa intimidade com Deus. Mas quando um santo morre, quando Cristo recolhe, a Bíblia diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Sabe por quê? Porque é ali que existe a libertação do pecado, que Deus vai estar com a gente. A Bíblia diz que na morte o cristão encontrará paz. Isaías 57, entrará na glória, será levado pelos anjos ao seio de Abraão, irá para o paraíso, a casa do nosso Pai, onde há muitas moradas. É uma partida bem-aventurada para quem está com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, vai habitar no Senhor, é um descansar em Cristo, dormir aqui, o descansar. Lembra que eu falei lá atrás? Esse senso do sono, do dormir, do descansar, é sair deste mundo de guerra, de aflição, de angústia, de tribulação. É um ganho muito melhor, Paulo vai dizer. E pela sua perseverança receberá a coroa da justiça. Louvado seja Deus. Olha o que ele diz aqui,
o Augustus Strong vai dizer para o cristão, a morte é o êxodo, é o içar das âncoras, é a chegada ao lar. Aqui somos como navios ancorados. Na morte, somos lançados em nosso verdadeiro elemento. Ah, meu irmão, eu não estou torcendo pela sua morte, mas quando ela chegar, você precisa estar vivo espiritualmente, para que possamos juntos passar a eternidade lá no céu. A gente está distante por muitos quilômetros, mas uma coisa eu sei, se quando Jesus voltar para buscar a igreja no arrebatamento, ou quando nós enfrentarmos a morte, nós vamos nos encontrar lá na eternidade. Louvado seja Deus por isso. Agora, nesse mesmo capítulo, a gente vai falar sobre o estado intermediário de quem já morreu. E aí, é interessante nós observarmos para responder algumas perguntas que normalmente surgem. Depois que a pessoa falece, para onde ela vai? Aonde estão? Sabe que existem inúmeras teorias e suposições das mais diversas religiões cristãs e também não cristãs. O que nós vamos fazer agora é olhar para as Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia Sagrada, porque esta é a base, o princípio para a nossa linha teológica, para a linha teológica da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós não fugimos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o estado intermediário dos mortos é um espaço de tempo entre o momento em que a pessoa morre até o dia da ressurreição. Lembrem-se que nós lemos alguns textos bíblicos no momento anterior da nossa aula, de Cristo falando que no último dia nos ressuscitaria. Nós vamos ver alguns textos que falam, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os salvos na terra terão um corpo glorificado e se encontrarão com Cristo nos ares, ou seja, nós vamos passar pela ressurreição. Mas e nesse período? Entre a morte e o momento da ressurreição, que é quando Cristo volta para buscar a igreja. É isso que nós chamamos de estado intermediário dos mortos. Estado intermediário dos mortos. A doutrina aí do estado intermediário dos mortos, na época dos cristãos primitivos, ela não teve tanta importância. Porque como Jesus foi assunto aos céus, ele disse, olha, logo eu vou voltar. Eles tinham expectativa de que isso acontecesse no outro dia, dali 5 dias, dali um mês, dali um ano. Então eles não deram tanta importância assim a esse momento, a esse ensinamento que as Escrituras Sagradas já estavam nos consolidando através dos discípulos, dos apóstolos, através de textos até do Antigo Testamento, acerca do estado intermediário dos mortos. Depois houve um momento, isso está aí no segundo parágrafo do item 3, da doutrina do estado intermediário na história, em que esse estado começou a ser considerado como um estado de purificação gradual da alma. Então o que eles começaram a colocar como filosofia para isso, como ideia, como verdade? Olha, não importa o jeito que você morre, a sua alma passa por um período de purificação até que ela esteja pronta para a ressurreição. É aí que a Igreja Católica aproveita esse momento e abre o caminho para a doutrina do purgatório e do limbus patrum, ou seja, é o lugar onde os santos do Antigo Testamento teriam ficado até a ressurreição de Cristo. E essas ideias vão sendo fomentadas de geração a geração. Depois de um espaço de tempo, a Igreja Católica usa isso para reestruturar as suas finanças, porque eles estavam perdendo recursos do governo da época e eles começam a cobrar indulgências para que essas almas que ficam no purgatório, pudessem ser purificadas e por mais vil pecador, mesmo depois que morreu, tivesse uma outra chance de passar por esse período de purificação e ser uma pessoa pronta e salva para a ressurreição. Agora, a palavra de Deus nos ensina algo completamente diferente. E aí lá na página 78, no início, vai dizer: o primeiro aspecto a ser considerado é que os mortos desse estado intermediário, eles estão conscientes. Lembram-se que eu falei do sono? Não é porque a Bíblia fala desse sono que a pessoa não está consciente. A morte na vida do cristão, nesse estado intermediário, ele está consciente. E nós temos algumas comprovações bíblicas. A primeira delas é o que está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, mais conhecido como a parábola do rico e do Lázaro. Olha só o que a Bíblia diz para nós. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente.
Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Verso 22, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, vamos acompanhar essa construção aqui, que é importantíssima para nós entendermos essa questão do estado intermediário. Então, Lázaro morre, e ele é levado para um local chamado seio de Abraão. Aqui está Lázaro. Lázaro está aqui, ó. O meu azul aqui está acabando a tinta. Lázaro, tá? E aí o texto continua dizendo para nós, vamos lá. E aconteceu que o mendigo morreu, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, preste atenção, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então preste atenção, o rico também morre. E o rico morre e ele vai para um outro lugar, onde é separado por um abismo. Observe que eles estão separados por um abismo, dentro de um lugar, aonde este lugar tem um nome. O nome deste lugar é Hades. Olha só o que diz aí, verso 23. E no Hades, é como se fosse o nome de uma, para você entender, o nome de uma casa é Hades, que tem alguns compartimentos. O seio de Abraão, onde estava Lázaro, e tinha um outro compartimento lá na parte de baixo, que nós já vamos falar sobre ele, onde estava o rico. Ambos estavam separados por um abismo. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na língua a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então aqui ele está num lugar de fogo, aonde tem chama, diferente da onde ele está vendo Lázaro no seio de Abraão. E disse, porém, Abraão: filho, lembre-se de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Nesse ambiente é lugar de consolo, nesse ambiente é lugar de tormenta. Vamos avançar. Além disso, está posto entre nós, aqui eu me adiantei, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar desse lugar de baixo para cá não passem, nem daqui para lá, por causa desse grande abismo que existe dentro desse local chamado Hades. Vamos avançando aqui, ó. E verso 27, e disse ele: rogo, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E lhe disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Ainda que algum dos mortos ressuscitem. São algumas afirmações importantes para a gente gravar aí. Então aqui mostra que existe consciência, existe um diálogo entre Abraão, que está aqui no seio de Abraão, e Lázaro, e o rico que está no fogo aqui, que está no lugar de tormento. Isso aqui é uma outra palavra importantíssima, tormento. Mesmo que eu não consiga virar aí, você consegue acompanhar o que eu estou escrevendo, né? Vamos lá. Então existe essa divisão. E aí olha só o que o texto bíblico vai dizer para nós. As almas, tanto do rico, texto bíblico não, apostila, tá lá na página 78. As almas, tanto do rico quanto do Lázaro, estavam conscientes de sua condição. E em Apocalipse 9, gente, nós encontramos mais uma demonstração desse fato. Pessoas que não estavam mais vivendo na terra, porque tinham sido assassinadas na época da grande tribulação, mas elas estavam vivas e conscientes na sua condição. Vamos lá para Apocalipse 6, verso 9 e 10. Olha só o que a apostila ou a Bíblia vai dizer para nós. Apocalipse 6, verso 9 e 10. E havendo aberto o 5º selo, nós vamos estudar isso aqui futuramente sobre os selos, eu vi debaixo do altar, olha a visão de João, eu vi debaixo do altar as almas
dos que foram mortos por amor pela palavra. Ou seja, não foram com Cristo durante a vida, morreram aqui e foram lá para o seio de Abraão, que não está mais aqui, a gente vai falar sobre isso. Não, na hora do arrebatamento da igreja não estavam prontos. A Bíblia diz que esse povo aqui são as almas que estão debaixo do altar. Pensa nessas frases que eu te dei agora, vai gerar algum questionamento aí, mas vai com calma que lá nos capítulos da frente a gente vai falar sobre isso. Qualquer coisa, anota a sua dúvida aí, para que quando a gente voltar nessa aula aqui, você tire essa dúvida. E olha só, dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estão cientes do que está acontecendo na terra, na grande tribulação, e eles estão clamando para Deus: até quando, Senhor? O Senhor não vai tomar nossa briga, o Senhor não vai resolver este problema, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Então é mais uma prova de que esse sono não é um sono de inércia, mas é um sono consciente. A pessoa, quando morre, a sua alma continua viva, seu espírito continua, é só o corpo que deixa de existir. No caso dos cristãos, o apóstolo Paulo fala da existência sem o corpo como estar presente no Senhor, ou estar com Cristo. Ele vai dizer o que é muito melhor. Paulo não fala de uma não existência, ou extinção da alma, ou inconsciência após a morte. E Jesus declara em Mateus 22:32 que Abraão, Isaac e Jacó, embora mortos fisicamente, estavam vivos perante o Senhor. Então esse ensino neotestamentário demonstra para nós que a morte física realmente não é o fim, mas não é o aniquilamento ou a extinção, mas a etapa para uma nova vida. E aí nós precisamos entender que quando estamos vivos é que nós vamos fazer a escolha de onde passaremos a nossa eternidade, porque quando morrer, ou eu vou para o paraíso, ou eu vou para o lugar de tormento. Se eu estiver salvo em Cristo, eu vou para o seio de Abraão, que não está mais aqui nesse compartimento, a gente vai falar sobre isso, não está mais no Hades. Ou eu posso ir, se eu morrer em pecado, naquela morte espiritual que nós falamos, eu posso passar a minha eternidade longe de Deus, mas num estado intermediário, eu estarei nesse local de tormento, aonde estava o rico da parábola. Então preste atenção, ao morrer, o corpo físico, ele é levado ao Keber, que é a sepultura, a cova, o túmulo, e a minha alma e o meu espírito, a minha alma vai para este local e o meu espírito volta para o Senhor que o deu. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí a apostila vai dizer aqui, a alma e o espírito da pessoa saem do corpo e imediatamente passam para o lugar que lhes é designado como morada temporária até a ressurreição. Sabe, gente, existe muitas pessoas que chamam este local de inferno, este compartimento de inferno, lugar do abismo. Existe muita divergência acerca disso. Não é errado na simplicidade você falar que vai para o inferno, é o inferno, mas a gente vai perceber teologicamente. Nós estamos aqui no Instituto Teológico para a gente compreender o que a palavra de Deus nos ensina nos seus detalhes. Quando a gente começa a aprender coisas novas assim, nós não podemos condenar os outros, julgar os outros, porque eles estão falando errado, às vezes na sua inocência, às vezes na sua forma simples de explicar. Nós temos que respeitar isso, desde que isso não fira o que a palavra de Deus nos ensina. Mas essa divergência que nós vamos compreender aqui, que cada um tem uma nomenclatura e significa uma coisa diferente, não deve nos servir de ferramenta para acusar as pessoas ou para condenar as pessoas da sua forma errônea de uma interpretação. Às vezes a pessoa não erra na base, no princípio, ela está querendo dizer aquilo que realmente é biblicamente, mas às vezes só usa uma palavra errada para tentar explicar, tá bom? E é isso que nós vamos aprender aqui, Aí existe um quadrinho no final da página 78 que está dizendo importante. Inúmeras versões da Bíblia em português traduzem a palavra Hades, Seol, Geena e Tártaro simplesmente como inferno. E isso muitas vezes foi feito para tornar a palavra menos agressiva aos seus leitores. Porém, seus reais significados precisam ser considerados. E aí é que nós vamos para cada significado desses aqui. E aí com esses significados a gente avança só mais um pouquinho
e termina aí a nossa aula de hoje, que é uma aula bem extensa, como eu falei para vocês, tá? Então vamos lá, vamos avançar aí para a página 79, aonde ele vai falar sobre o Hades. Então preste atenção, o Hades, na sua origem no idioma grego, tem o mesmo significado da palavra hebraica Seol. Hades ou Seol tem o mesmo significado. Então nós lemos aqui na parábola de Rico e Lázaro que existia um local chamado Hades ou Seol. A gente está falando do mesmo lugar, Hades ou Seol. Lembre-se, a gente vai começar a aprender isso aqui diferente. Hades ou Seol não é a mesma coisa que o inferno. A gente vai caminhar sobre isso. E aí ele diz, ambos são traduzidos comumente para o português de forma errada como inferno. Porém, o seu verdadeiro significado é lugar das almas que partiram deste mundo. Está lá em Mateus 11, 23. Por que o texto vai dizer para nós do rico e Lázaro, que eles foram para o Hades ou Seol? Para o lugar aonde vão as almas que partiram deste mundo. Esse é o nome da casa. Né? Esse é o nome do local, como a gente tem um local onde o Eliseu, exemplo, que é vendedor, quando ele vai de uma cidade para outra, ele tem que parar para dormir, e aquele local se chama hotel, né? O nome daquele lugar com vários quartos para que a pessoa repouse. Aqui, biblicamente, o Hades ou Seol é o nome do local, do compartimento, aonde as almas que não estão mais nos corpos vivos na terra são destinadas. É a terra do mundo dos mortos. E o Seol é usado em Provérbios 27 e 20, em Oséias 14 e 13, em outras passagens do Antigo Testamento, enquanto no Novo, o mais comum a palavra é Hades. Mas ambas representam o mesmo local, que não são locais fixos, tá? Eles vão ser locais temporários. O Hades ou Seol é um local temporário, ele não vai existir, não vai receber almas ali para todo sempre, as almas não vão ficar ali para todo sempre. Aí nós encontramos uma outra palavrinha, que é a palavra Geena, ou Gerena, né? Ou Gena, tudo depende aí da forma como a pessoa vai fazer a sua leitura, que é traduzida como inferno. Aí sim é o inferno. E diz respeito ao Vale de Inom. Preste atenção nessa curiosidade, gente. Por que é chamado de inferno? Esse Vale do Inom é um vale a sul de Jerusalém, onde eles queimavam o lixo. Era um lixão que queimava de dia e de noite. Mas não era só comida e lixo humano. Era corpos humanos que também eram queimados naquele lugar. Corpos de criminosos e corpos de animais. É um lugar onde os israelitas apóstatas queimavam seus filhos em adoração ao deus pagão Moloque. Então Geena, que é traduzido lá em hebraico por Tofete, é considerado pelos judeus um lugar repugnante, o pior lugar do mundo para se estar. Ali é o lugar onde o fogo não se apaga, onde os corpos são queimados, onde não existe vida. É isso que recebe o nome de inferno. Tranquilo até aqui? Estão conseguindo compreender? Olha só, esse conceito veio a ser posteriormente aplicado à descrição do inferno, simbolicamente ligado ao conceito de punição eterna, aonde o fogo não se apaga. Esse é o Geena, esse é o inferno. Não é o lugar do Hades ou Seol. O Hades ou Seol tem um compartimento dentro deles onde existe tormento, mas lá existe um abismo e também já existiu um lugar chamado Seio de Abraão. Já existiu, a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, tá bom? E além deste local, existe sim o inferno, propriamente dito, tá? Vamos avançando, nós temos ali o Lago de Fogo, que é o sinônimo de Geena, que também possui os seguintes sinônimos de fogo eterno, fogo inextinguível, fogo e o verme, a fornalha ardente, o lago de fogo, fogo de enxofre, e de acordo com Gênesis, esse foi o lugar de castigo de Sodoma e Gomorra. Tá bom? Então, lago de fogo é sinônimo do inferno, sinônimo de Geena. Tártaro, né? E aí ele vai dizer que é o abismo negro, ou seja, a palavra grega que significa o mais profundo abismo do Hades. O profundo, o abismo, ou o poço do abismo. Local onde estão aprisionados espíritos maus e anjos decaídos das ordens mais baixas que não obedecem nem a Lúcifer. É o abismo negro, o lugar mais profundo que possa existir. E hoje quem está no Tártaro são os espíritos maus
e os anjos decaídos, tá bom? E aí nós temos o Abaddon, que é a destruição, a perdição, a ruína, que é uma palavra de origem hebraica, em grego apolion, que pode significar a destruição. É o abismo, porém o seu uso mais comum é como o anjo do abismo, ou o destruidor, é aquele que governa as regiões de tormento, tanto o tormento como o abismo, como o Tártaro, como o inferno. Então, Abaddon é como se fosse esse anjo que governa essas regiões do inferno. Aí tem um quadrinho vermelhinho na sua direita que você vai encontrar a seguinte frase: o inferno deve ser explicado de maneira que preserve a integridade das Escrituras. Por isso que é importante a gente conhecer, mas desde que não fuja daquilo que a Bíblia está dizendo, não importa se a gente troca esses temas na inocência, na falta desse conhecimento da interpretação do que cada um quer dizer, tá bom? Aí o material continua falando sobre o inferno como um lugar de castigo eterno, chamas eternas, né? O Novo Testamento é rico em citações a respeito desse lugar terrível. Aí as características do inferno: é um lugar sem amor, sem bênção alguma, sem a presença de Deus, um lugar de trevas, lugar de dor física, de lamento, de sofrimento, um lugar que nunca enche, não é um lugar preparado para o homem, mas o inferno, nós vamos ver na Bíblia, que é um lugar preparado para o diabo e para os seus demônios. Mas o homem escolheu ir para aquele lugar. Foi uma escolha humana, tá bom? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje falando sobre isso. Na próxima semana a gente vai falar o que está lá na página 81, o que aconteceu com os que morreram antes da primeira vinda de Cristo. Vamos usar um pouquinho esse quadro aí, vamos acompanhar ele, e os ímpios que estão sobre o castigo do inferno e sofrimento, e dar continuidade ao restante da nossa apostila, tá bom? Espero ter colaborado até aqui nesses 40 minutos de aula. Que Deus nos abençoe e vamos firmes, porque Jesus está voltando. Um abraço. Tchau, tchau.